Dando continuidade, então, à nossa grade de palestras, nós vamos ter agora a última palestra do período da manhã, será proferida pelo professor doutor Bernardo Meyer, coordenador do Observatório de Mobilidade da UFSC. Será uma palestra também em formato remoto, já temos aqui o sinal do professor Bernardo, e ele vai abordar o tema Situação dos transportes marítimos públicos nas baías norte e sul da ilha de Santa Catarina. O professor Bernardo também tem um currículo extenso e nós iremos sintetizá-lo por uma simples questão de tempo. Ele possui doutorado em administração pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em administração de empresas pelo DePaul University e graduação em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, ESAG-UDESC. Atualmente é professor adjunto e subchefe do Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Atua também como coordenador do Observatório de Mobilidade Urbana da UFSC e sua área de pesquisa está relacionada à estratégia e administração pública. Eu pergunto ao professor se está nos ouvindo. Muito bem, obrigado. Correto, professor. Nós estamos aqui com áudio e vídeo perfeito. Que bom. Muito obrigado. Uma apresentação e temos certeza que a teremos. O plenário e a apresentação é com o senhor agora. Muito obrigado, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui debatendo essa importante temática. Quero fazer um agradecimento muito especial a essa figura fantástica que é o professor Roberto Oliveira, é um dos primeiros estudiosos da mobilidade urbana aqui na nossa região, e que agora eu estou descobrindo aí que ele está começando a se envolver com habitação, e até quero conversar mais com ele sobre isso, uma vez que é um assunto que está muito correlato à mobilidade, mas queremos vê-lo ainda, professor, não fuja para a habitação, queremos vê-lo ainda conosco aqui, militando e estudando e discutindo mobilidade urbana. Pois bem, eu não poderia deixar eu não poderia deixar de fazer uma homenagem a um engenheiro, já que estamos na Associação Catarinense de Engenharia, que nos deixou na semana passada com um enorme legado aí na parte de obras rodoviárias, que foi o engenheiro José da Veiga, um engenheiro que atuou muitos anos no Exército e que vem a ser pai de grandes amigos meus, da minha família, que são o Rogério Olsen da Veiga e o Fábio Veiga, e que realmente foi uma perda para Florianópolis, para o Estado e para a engenharia de todo o nosso país. Pois bem, dito isso, eu gostaria de subir com a minha apresentação aqui, vamos ver se os nossos amigos conseguem ver aqui também. Só um minuto, por favor. Compartilhar aqui, então. Só um momento, por favor. Conseguem ver a minha tela? Sim. Sim, ótimo. Bom, agora está perfeito. Que bom, ótimo. Então, eu vou iniciar a minha apresentação aí, falando um pouco sobre o transporte aquaviário, esse que é um tema que a imprensa sempre provoca muito, e a sociedade muitas vezes também não entende por quais razões nós não temos um modelo de transporte aquaviário mais desenvolvido ou integrado ao transporte terrestre aqui na nossa região, especialmente considerando a nossa situação insular. Então, bom, eu não preciso nem lembrar vocês que é um modo de transporte totalmente compatível, tanto com as nossas características históricas quanto geográficas. Nós já tivemos no passado
esse modo de transporte de modo ativo, e bem como a nossa condição insular favorece isso, né? E devo também mencionar que acreditamos muito, e eu acredito muito, e o Observatório de Mobilidade acredita muito na capacidade do transporte aquaviário ser, né, um modo de transporte complementar ao terrestre e que apresenta, além disso, enormes potencialidades, tanto do ponto de vista turístico quanto econômicos. Muito bem, meus amigos, esse mapa aqui vai nos mostrar algumas das rotas, né, previstas pelo PLAMUS, lá em 2015, né, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, que foi desenvolvido em parceria da UFSC com o governo do estado, financiado pelo BID, com apoio de empresas especializadas em mobilidade. Então, essas foram algumas das rotas desenhadas lá em 2015 que estão previstas no nosso PLAMUS, né? Muito bem, pessoal, ano passado, nesse mesmo evento, né, eu recebi o convite também do professor Roberto para estar aqui, e na época eu fiz uma apresentação onde eu me baseei especialmente nos dados do PLAMUS. Esse ano nós temos uma novidade. Nós temos o governo do estado tendo contratado um estudo do BID sobre o modelo aquaviário, e assim sendo, nós temos aí então dados atualizados para discutir em relação ao transporte aquaviário aqui na nossa região. E vamos continuar usando o PLAMUS como base, entretanto, temos mais esse subsídio aí para ilustrar e para alimentar a nossa discussão. E vamos lá. O Observatório de Mobilidade Urbana, no início do ano, no primeiro semestre, quando recebeu o estudo do BID, fez uma análise, eu diria, um tanto quanto atenta do relatório apresentado, um relatório extenso, e desde já nós apresentamos alguns pontos de melhoria. Então, inicialmente, a iniciativa do governo do estado é extremamente merecedora de elogios. Pela primeira vez se faz um estudo sério, né, um estudo voltado para essa temática, entretanto, há pontos a serem melhorados. Isso já foi devidamente e oficialmente apresentado ao governo do estado e às demais organizações envolvidas nessa discussão. Tá? Foi feito de maneira pública. Então, vamos lá. Número 1, pessoal. Primeira ponto a ser melhorado no estudo em que o governo do estado contratou. Ele apresenta uma demanda para o transporte aquaviário demasiadamente otimista. Tá? Nós não acreditamos que aquela demanda vá se tornar realidade nos tempos apresentados pelo relatório. Tá? São raros os locais em que o transporte aquaviário transporta mais de 10% do público usuário de transporte público. Tá? Então, já deixo essa informação desde já. O estudo se pautou, na visão minha e do observatório, uma demanda excessivamente otimista. Segundo ponto a ser melhorado nesse estudo. Ele não considerou, nos seus estudos financeiros, a sua modelagem financeira, o custo de integração com o transporte terrestre. Seja ele o custo da integração física quanto da tarifária. Física, porque nós vamos precisar deslocar as linhas de ônibus existentes para que elas possam se integrar ao aquaviário. E segundo, tarifária, que isso é fundamental para a atratividade do sistema. De modo que eu consiga pagar uma tarifa no ônibus e embarcar na barca, ou pagar uma tarifa na barca e já poder realizar a integração com o ônibus sem a necessidade de pagar duas tarifas. Na modelagem apresentada, foi apresentado somente tarifas cheias, sem o custo tarifário, né, sem o custo da integração. O custo da integração, obviamente, vai reduzir as receitas do sistema, mas vai aumentar a atratividade para o público usuário.
Então, isso é uma informação fundamental e é uma certa, eu diria que houve assim, uma certa, inclusive, ingenuidade de não considerar isso, né? Terceiro ponto, nós estamos hoje, COP26, discussão extremamente atual e da maior relevância em torno do uso de combustíveis não poluentes. E o estudo BID, né, entregue esse ano, não considerou a incorporação, né, de combustíveis não poluentes ou de tecnologias limpas na operação das barcas. Bom, outra questão interessante é que o Plamus previa, né, tarifas de entre R$ 8 e R$ 10. O estudo BID previu tarifas de R$ 6 a R$ 10, né? E previu também um custo, um CAPEX, só de CAPEX, pessoal, tá? Só de CAPEX, de 175 milhões de investimentos, os quais seriam feitos por parte do governo do Estado ao longo de 10 anos. Tá? Então, são alguns dados aí para a gente considerar na nossa discussão. Muito bem, quais são os desafios, pessoal, desse novo modo de transporte? Primeiro, vai haver uma dificuldade aí cultural, tá? Cultural porque nós não estamos acostumados com ele. Vai levar algum tempo até nos acostumarmos a utilizar o transporte aquaviário no nosso deslocamento pendular. Tá? Ainda hoje há algumas crenças que a gente escuta aí, obviamente não por especialistas, mas por populares, pessoas que acham que o vento sul, que um dia de chuva e tal, pode atrapalhar, pode impedir, ou pode causar algum prejuízo à operação, e que eventualmente não gostariam de usar o transporte num dia com essas características climáticas, né? Muito bem, no estudo do Plamus, pessoal, as tarifas estimadas em 2015 não eram tão otimistas, eram de 8 a 10, né? Eles não previam as tarifas a tarifa começando com R$ 6. E o estudo do Plamus já apontava a necessidade de elevados subsídios, né, para se ter tarifas atrativas. Eles falavam em 10 milhões ao ano, né? Então, aí, considerando o período de contrato estimado pelo BID, né, eles estão falando aí de cerca de 100 milhões num contrato de 10 anos. Né? Eu lembro que o estudo do BID considerou um contrato de 10 anos. Então, um contrato com um concessionário de 10 anos. Então, haveria necessidade de aproximadamente 100 milhões de reais, né, além dos 175 previstos para CAPEX, para viabilizar uma tarifa atrativa para o usuário. Muito bem, pessoal, eu quero fazer agora uma discussão em torno do transporte terrestre. Tá? Embora o transporte terrestre não seja objeto da nossa discussão aqui, né, nós estamos falando sobre transporte aquático, mas a gente não pode nunca perder a referência do transporte terrestre, que hoje é feito, na sua maioria, por ônibus. Ele é o transporte que mais carrega, né? Quase que exclusivamente responsável pela locomoção das pessoas que optam pela modalidade de transporte público na nossa região. Então, ele é praticamente exclusivo, né? Aqui na nossa região, o transporte por ônibus. O transporte terrestre, pessoal, por ônibus em Florianópolis, ele necessita de 6 milhões de subsídio, né, por mês. E esse valor, aí ele beneficia em torno de 200 mil passageiros dia. Tá? E as empresas do setor estimam a necessidade de se aumentar esse valor para cerca de 25%. Eu lembro que o subsídio que eu me refiro aqui se dá por meio de gratuidades. E o sistema tem um faturamento aí de 25 milhões mês, né? Já o transporte terrestre na Grande Florianópolis, ou seja, excetuando a capital do estado, ele demandaria um subsídio semelhante, de 5 milhões mês, que beneficiaria 160 mil passageiros dia, tá? Com um faturamento semelhante ao da Grande Florianópolis em termos percentuais, né? Em termos proporcionais, eu digo. Muito bem, então, quais são as recomendações que nós deixamos aqui, né? Novamente, é meritória a iniciativa, Florianópolis merece ter um transporte aquaviário,
o transporte aquaviário ele pode ser um meio de transporte complementar importante, mas há que se ter a iniciativa de estudar e ter maiores informações sobre a operação, informações mais precisas. Da forma como a informação está agora, nós consideramos que elas não estão precisas. Estamos tomando decisão, se tomarmos decisão com base naquele estudo, está faltando precisão. Em segundo lugar, há que se considerar a integração com outros modais. Sem integração, o transporte coletivo aquaviário, ele não conseguirá atrair o público que ele deseja. E ele vai praticamente se tornar um meio de locomoção para turistas que querem passear pela Bahia. E não é, salvo o melhor juízo, esse não é o único objetivo da implementação e da incorporação desse novo modo de transporte ao nosso rol de opções, né? E por último, temos que discutir melhor o desenvolvimento de infraestrutura de apoio à operação. Precisamos fazer uma discussão melhor em torno disso, uma vez que essa infraestrutura de apoio à operação, ela poderá também ser uma importante fonte de recursos, importante fonte de recursos para financiar o modelo de negócio do transporte aquaviário. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos que parar de pensar que a única ou a principal fonte de receita do transporte aquaviário é a cobrança de tarifas. Ela sempre será uma receita importantíssima no modelo de negócio. Entretanto, precisamos ter criatividade para buscar receitas não operacionais, receitas marginais, para complementar o financiamento do modelo. E isso passa pelo desenvolvimento da infraestrutura de apoio às operações. Muito bem, finalizando agora, uma vez que, para usar uma fala que uma vez eu ouvi num discurso do ex-governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, né? Num momento em que a gente está com o estômago vazio e os ouvidos cheios, nada melhor do que encerrar a apresentação, né? E eu vou apresentar aqui minhas considerações finais. Então, nós consideramos um erro iniciar projetos de modo de transporte a serem empregados de modo isolado ou desintegrado do sistema existente. Portanto, para viabilizarmos um modelo de aquaviário bem-sucedido, é necessário integrá-lo ao sistema existente de transporte urbano da Grande Florianópolis. Segundo lugar, precisamos garantir a compatibilidade dessa solução com a realidade orçamentária do setor público. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, isso é muito importante a gente lembrar. O modelo baseado em ônibus, o modo de transporte terrestre, ele carrega muito mais, e nós estamos precisando de investimentos essenciais aí no transporte terrestre para que a gente consiga melhorar esse sistema. E esse sistema tem uma capacidade de carregamento muito mais alta que o modelo aquaviário. Portanto, o que eu quero trazer novamente aqui à discussão, eu já iniciei essa discussão no ano passado, nesse evento, nós pensamos em custo-benefício. Será que nós não estamos investindo demasiadamente recursos orçamentários em um modelo com pouca capacidade de carregamento, sendo que o modelo terrestre, que é extremamente carente de investimentos, meus amigos, Florianópolis é uma das poucas capitais no Brasil, professor Roberto Oliveira, uma das poucas capitais no Brasil que não tem 1 quilômetro de faixa exclusiva ou corredor exclusivo de ônibus. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. E agora nós estamos discutindo criar uma nova faixa no trevo do SIC, criar uma nova faixa na beira-mar. Eu li no jornal de hoje, está se falando uma nova faixa na beira-mar nos dois sentidos. Está se falando em se criar também um túnel no Morro da Lagoa, e em nenhum desses casos foi falado sobre corredor exclusivo de ônibus. Então, novamente, nós estamos fazendo investimentos em infraestrutura de transportes, nós estamos investindo num novo modo, e nós estamos investindo naquele
que carrega a maior parte das pessoas usuárias do transporte público na nossa região. Portanto, e por último, e não menos importante, sempre que pensarmos em novos modos de transporte, e o aquaviário é um deles, nós precisamos pensar na sustentabilidade do modelo, e isso passa também não só pela sustentabilidade financeira e orçamentária, na sustentabilidade ambiental, lembrando e fazendo referência ao estimado professor da UFSC, Francisco Veiga Lima, que me antecedeu aqui com a sua apresentação. Portanto, deixa eu retornar aqui. Portanto, professor Roberto, eu quero encerrar a minha fala me colocando à disposição dos amigos e deixando meu e-mail aqui à disposição, caso alguém deseje fazer algum contato, mas, fundamentalmente, convidando os nossos amigos aqui do evento, que nos assistem, para que pensemos, de fato, no custo-benefício dos investimentos que serão necessários para viabilizar o modelo aquaviário. Então, muito obrigado, professor Roberto, lhe devolvo a palavra aí para as considerações. Olha, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer a tua presença aqui, mesmo online, mas é muito importante, que importantes são as ideias. E eu vou começar pela tua recomendação final. E nós temos uma boa notícia para ti. Nós estamos aqui no nosso evento, presencialmente, o engenheiro Sérgio Lamarca, do projeto Carapeva, que justamente, eu já tinha falado para vocês, que existia alguém que eu não conhecia, de uma firma que eu não conhecia, de um lugar que eu não sei aonde, que tinha um projeto de barco movido a eletricidade. Eu comentei aí no Observatório da Mobilidade. Inclusive, com aquela recomendação do Banco Mundial para o estudo de viabilidade dos transportes marítimos aqui da Bahia Norte e Sul, recomendando a tração elétrica. Então, nós temos uma boa notícia, que nós temos com o Sérgio aqui na nossa frente, nós estávamos conversando sobre as viabilidades, e, na verdade, nessa hora, quando o Banco Mundial recomenda, então ele tem que pagar. Ou seja, na hora que recomendou, não, nós dizemos amém para ele, para o Banco Mundial, e dizemos, recomendou, ótimo, então paga, né? Quem convida para o almoço tem que pagar. Então nós temos essa boa notícia. E a dificuldade muito grande de Florianópolis, que a cidade ela foi implantada, além da implantação das ruas, que veio do tempo do Império, e também vem a mentalidade rodoviária, está muito difícil criar faixas exclusivas de ônibus, a não ser no caso isolado ali, que nós temos naquela obra interminável da duplicação da deputada Antônia do Vieira, ali, acho que, excetuando aquele local, fica quase impossível fazer como é que se diz, a faixa exclusiva para ônibus, a não ser que a gente queira desapropriar muita coisa e vai custar muito caro. Aí, nesse caso, até recomendaria das duas, uma, fazer um elevado, que sai o elevado, ou então, não sei, eu não consigo. Eu vejo a necessidade premente de transporte, de faixa exclusiva de ônibus, mas a viabilidade é que é o problema. Então, nós vamos continuar trabalhando no Observatório da Mobilidade, apresentando soluções, né, para a problemática da mobilidade, que é muito grande. E com relação à habitação social, na verdade, a habitação social me levou a um pós-doc sobre a influência do desenho urbano em cursos habitacionais, que me colocou um dos problemas grandes que tem para a habitação social, inclusive que a nossa gloriosa Fundação João Pinheiro não aponta como déficit habitacional, para ver como é mal monitorado, a questão da distância do local de trabalho às residências. Então, não conta isso. Então, para ver como nós estamos mal, nós não estamos pensando habitação social socialmente, nós estamos pensando sem um braço ou sem uma perna. Ou seja, se tu puder, eu vou te arranjar um exemplar do meu livro, que como é que se diz, a pernada mais baixa que eu dei foi da cintura para cima, porque falar mal do transporte, da habitação social é muito fácil no Brasil, mas ninguém fala. Eu falei, tá bom?
Então, vou ver as perguntas. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Lamarca, do Projeto Carapela. Ou seja, está de frente a frente com a sustentabilidade personificada. Prazer em conhecê-lo, Bernardo. Quando você mostrou o Projeto Planos ali, eu acho que foi baseado nele que a gente começou a fazer uns estudos de embarcações. Que ele ali tem rotas, e a partir dali a gente foi fazer um ensaio nesse trabalho aí que a gente fez. E o que eu quero comentar a você é o seguinte: sem a correlação de um transporte complementar ao transporte hidroviário, vai ser não vai haver viabilidade. Ou seja, a gente vai deixar centenas de pessoas a cada 15 minutos num terminal, e o que faz essas pessoas? Então, além do transporte hidroviário, tem que haver um anel, uma intermodalidade, que eu digo até, falei para o Roberto, às vezes o problema não é o modal hidroviário nem o modal rodoviário, é o transporte em si, né? Conexão dos transportes. A conexão. E aí eu me lembro que há tempos, eu conversando com a VEG disse: olha, nós doamos para a universidade um ônibus elétrico, que tudo hoje que a gente tem trabalhado tem o seguinte: qual vai ser a pegada de carbono? O que eu vou deixar de legado de carbono nesse transporte? Então, nosso projeto que a gente fez para... E não houve interesse do governo do Estado, realmente, até agora, de vê-lo, ao mínimo. É uma embarcação totalmente elétrica, o modelo está sendo utilizado no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, também na Holanda, em Amsterdã, e é por baterias, e baterias que carregam em 10 minutos. São grandes baterias, não são baterias pequenas. E verificamos o quê? Qual é a pegada de carbono que vai ter? Qual o consumo que vai ter de energia nisso, né? Mas aí eu faço a pergunta, você colocou muito bem ali. E aí depois, eu deixo as pessoas no centro da cidade ou em alguma localidade, tem que haver a complementação também com ônibus elétricos ou um outro tipo de transporte que deixe as pessoas nos locais delas, para elas terem acessibilidade, quebrar o paradigma de sair de carro de casa, né? Ela tem que ter conforto em toda a rota, né? Muito obrigado, Sérgio. É uma satisfação conhecê-lo aí, ainda que virtualmente, né? Mas obrigado pela pergunta, obrigado pelas informações também. Fico feliz em saber que vocês estão dedicados a esse tema tão importante, né? Que é gerar motores, gerar mobilidade mais sustentável. Cada vez mais a gente precisamos disso, né? Já falo no presente. Nós temos o Observatório de Mobilidade, tem trabalhado muito com a Secretaria de Infraestrutura e com a SUDERF, principalmente para que a gente possa introduzir numa velocidade mais rápida possível na frota da região da Grande Florianópolis, veículos movidos a energia elétrica ou outro modo não poluente ou menos poluente de combustível. E precisamos seguir pelo mesmíssimo caminho nesse modelo de transporte aquaviário que está sendo pensado nesse momento. Portanto, eu me associo a você nessa luta, Sérgio. E quero lembrar vocês, você pontuou de maneira muito precisa que a desintegração será um problema para o modelo aquaviário. E eu quero lembrar de uma experiência que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, recentemente, quando tivemos a derrubada do mergulhão, né, aquilo afetou a capacidade de operação das barcas Rio-Niterói. Porque os ônibus que vêm de outras regiões, de Botafogo, de Copacabana, de outras regiões da cidade, e que colocavam as pessoas ali embaixo no mergulhão, só precisando subir a escada até a praça para embarcar nas barcas para fazer a travessia, agora estão precisando parar lá naquela rua que desemboca na praça, até me esqueci o nome da rua, e fazendo com que as pessoas tenham que fazer uma caminhada relativamente longa para chegar até o cais de embarcação.
Então, esse tipo de inconveniente, essa desintegração atrapalha a operação. E atrapalhou tanto a operação da CCR Barcas do Rio, que eles estão fazendo um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por conta desse problema. O professor Roberto e eu participamos de uma discussão muito interessante com um advogado especializado no contrato das barcas lá no Rio de Janeiro, e onde ele salientou esse problema de maneira extremamente pontual. Esses e outros problemas lá no Rio de Janeiro, né? Então, aqui o que eu estou falando na revista ACE, que nós vamos entregar dia 11, essa necessidade absoluta, não é uma necessidade assim que vai ser atendida depois, de haver uma integração perfeita na intermodalidade. Se não se der conforto ao passageiro, ele não adere ao movimento do transporte coletivo. Tem uma pergunta, FS Pedro, Defender Náutica, integração... Como? Defender Náutica. Tá Defender Náutica. Integração dos modais é premissa básica. Sem isso, o projeto não se sustenta. O usuário, ao adquirir o ticket de acesso, deve ter direito a se deslocar ponto a ponto. Ou seja, o ticket também tem que ser único, não é um ticket para embarcar nesse modal, né? Tem que ser uma coisa assim unificada. Integração física e tarifária, professor. Por favor, eu gostaria, se eu puder ter alguma contribuição nesse documento, por favor, menciona a integração física e tarifária. Só a física não resolve. Exatamente. Nós temos que facilitar ao máximo a pessoa se sentir num carro, só que ele não está pagando tanto pelo carro, quanto não vai pagar tanto no transporte coletivo quanto no carro. Pessoal, então, nós estamos no adiantado da hora, nós estamos perturbando o teu almoço, Bernardo, que eu agradeço demais, a gente vai se encontrar, vou levar o livro da habitação social, que tem tudo a ver com o transporte coletivo, né? Habitação social e transporte coletivo são indissociáveis, né? E a gente se vê lá no Observatório da Mobilidade na próxima reunião, que a gente pode até, vou pegar o endereço do Sérgio Lamarca, para ele fazer um debate conosco lá na UFSC, né? Seria muito interessante. Excelente ideia, professor Roberto. Então tá bom, nós vamos ficando por aqui. Tem muitas perguntas que chegarem atrasadas, eu vou responder na nossa carta, a carta do evento, vou colocar essa integração física e tarifária no transporte, para consolidar a intermodalidade do transporte náutico com os outros modais, inclusive aéreo, né? Porque tem uma rota que chega perto do aeroporto. Nós temos que fazer um shuttle bus lá da Tapera para o aeroporto. Então, tá bom. Muito obrigado, Bernardo. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui de novo com a gente, e é um prazer muito grande sempre falar com você sobre esses temas, e é um prazer muito grande contar com a colaboração do Observatório da Mobilidade. Olha, muito obrigado, professor Roberto. Muito obrigado, professor Roberto, é uma honra estar aqui, e parabéns pela sua liderança aí na Associação Catarinense de Engenharia, na promoção desses importantes eventos de discussão de políticas públicas de melhoria da nossa cidade, da nossa região. Muito obrigado.